Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Vamos para mais uma gravação. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários se pedir oração. Eu gosto muito de orar com você e por você. Vamos para o dia 33 do livro Uma Vida com Propósitos. Dia 33. Livro de Rick Warren. Como agem os verdadeiros servos? Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Marcos 10, 43. Pegar aqui a Bíblia. Esqueci de pegar, tem que pegar. Marcos 10, 43. Marcos 10, 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus 7, 16. Mateus 7, 16. Mateus 7, 16. Abre aqui. Mateus 7, que já achei. Mateus 7, 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos pinheiros ou figo dos abrolhos? Servimos a Deus ao servir outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se há muitas pessoas para servir-lhe, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, não de posição social. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas às quais servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão contrário à ideia de grandeza do mundo que já é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E, 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominações e organizações para-eclesiásticas. Milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas poucos sobre serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, não apenas simples servos. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Embora conhecer sua forma seja importante para servir a Deus, ter um coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir, não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você também será tentado a usá-la como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Deus costuma testar nosso coração, pedindo-nos que servamos em modalidades para as quais não fomos formados. Mas se você for um homem caindo numa vala, Deus espera que você o ajude. Não que diga, não tenho o dom da misericórdia nem o da assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la, se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto. Seu ministério principal deve ser exercido na esfera de sua forma, mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que se fizer necessário. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Não é necessário talento especial para, depois de uma reunião, coletar lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade.
É possível servir na igreja a vida inteira sem jamais ter sido servo. Você deve ter coração de servo. E como saber que temos coração de servo? Jesus disse: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Eles não preenchem o tempo com atividades que possam limitar sua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente quando chamados. A exemplo do soldado, o servo deve estar sempre pronto para cumprir seu dever. Nenhum soldado da ativa se envolve nos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. O verdadeiro servo faz o que é necessário, e quando lhe é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido? Na condição de servo, você não pode escolher lugar e momento para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Se, ao iniciar cada dia, você lembrar que é servo de Deus, interrupções não lhe irão causar frustração, pois sua agenda será organizada conforme o que Deus planejar para sua vida. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir. Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Os servos estão sempre interessados em saber como ajudar outros. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar, e exatamente como a Bíblia nos ordena. Sendo que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente ajudar a família da fé. Quando Deus põe alguém em situações de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ter preferência, ou seja, não deve ser colocada no fim da lista de tarefas. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir, porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente, e às vezes uma única vez. Você provavelmente será apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa, então aproveite a oportunidade. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, você pode ajudá-lo hoje. John Wesley foi um extraordinário servo de Deus. Seu lema era: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais queira fazer. Faça-as como se fossem grandes trabalhos, pois Deus está observando. O verdadeiro servo faz o melhor que pode com o que tem à mão. O servo não dá desculpa, não deixa para a última hora, nem espera as circunstâncias melhores. Nunca diz um dia desses ou quando for a hora certa. Simplesmente faz o que precisa ser feito. Ele diz: se você ficar esperando coisas perfeitas, nunca realizará nada. Espero que você faça o que puder com o que tem, onde quer que esteja. Um serviço imperfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus somente para as celebridades. Muitas igrejas fomentam esse mito ao tornar a excelência um ídolo, e isso afastou muita gente talentosa. Você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, não o faça. Bem, eu nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo deficiente no início. É assim que aprendemos. Na igreja Saddleback, praticamos o princípio do suficientemente bom para usar e abençoar. Deus não precisa de nada perfeito. Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério a uma igreja perfeita dirigida por uma elite diminuta. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A questão é: ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus jamais irá eximi-lo do trivial. É parte vital no currículo do seu caráter. A Bíblia diz: você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a você mesmo. Você é na verdade insignificante. É nesse pequeno serviço que crescemos a semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas simples e humildes, que todos queriam evitar: lavar pés, ajudar crianças, preparar o café da manhã e servir os leprosos. Nada estava abaixo dele, pois ele veio para servir.
Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos seu exemplo. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. O coração de servo revela-se em pequenos atos que outros nem pensam em realizar, como quando Paulo reuniu gravetos para acender uma fogueira, a vez de que todos se aquecessem após o naufrágio. Ele estava tão exausto quanto qualquer outro, mas se dispôs a suprir aquela necessidade. Nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Então somente faça as coisas não tão grandes assim, e Deus o designará para algo que Ele quer que você faça. No entanto, antes de tentar o extraordinário, procure ser útil no trivial. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus que a realizar pequenas tarefas. Existe uma multidão de candidatos inscritos na corrida para a liderança, mas a pista está livre para os que desejam ser servos. Às vezes, você serve de baixo para cima, atendendo os que possuem autoridade e, às vezes, de cima para baixo, ocupando-se dos necessitados. Em ambos os casos, você pode desenvolver um coração de servo, se estiver disposto a fazer o que for necessário. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem as tarefas, cumprem as responsabilidades, mantêm as promessas e honram os compromissos. Não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Assumem obrigações de forma casual e, então, as descartam por razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, nem remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar. Os voluntários não se prepararam, não apareceram, nem mesmo ligaram para avisar que não iriam. As pessoas podem contar com você? A promessa que você precisa manter. O voto precisa cumprir, o compromisso que precisa honrar. Isso é um teste. Ele está testando sua fidelidade. Se passar nesse teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo, Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. Melhor ainda, ele prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. Imagina como será no dia em que Deus lhe disser: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles continuam servindo fielmente por toda a vida. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam atenção para si. Em vez de agir para impressionar e de se vestir para fazer sucesso, prestem serviço uns aos outros com humildade. Se forem reconhecidos por seu serviço, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a autoridade o distraia de seu trabalho. Paulo denuncia um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas não passa de mera simulação, um espetáculo, uma estratégia para atrair a atenção. Ele chama a isso estar servindo à vista, servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o nosso alto nível de espiritualidade. Esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em um espetáculo. Jesus detestava essa atitude e alertou: quando der esmola, não tente se fazer notado. Seja assim, você não receberá a recompensa da paz de seu Pai no céu. A autopromoção e a postura de servo são inconciliáveis. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação nem pelo aplauso. Vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo declara: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você não achará muitos servos verdadeiros entre os que se põem no centro das atenções. Na verdade, isso é impossível. Os verdadeiros servos o evitam. Eles se satisfazem em servir silenciosamente, nas sombras. José é um grande exemplo disso. Ele não atraiu atenção para si, mas serviu discretamente várias pessoas. Seu senhor, Potifar, o carcereiro, o padeiro e o copeiro do faraó, Deus abençoou sua postura. Quando o faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos que o haviam traído. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Tornam-se viciados em atenção, sem tomar consciência de que a luz dos holofotes deixa a pessoa cega. Servido no anonimato, em um lugar pequeno, você pode se sentir desconhecido sem valor, mas ouça, Deus o pôs onde você está com um propósito.
Ele conhece o número de fios de cabelo que você tem na cabeça e sabe o seu endereço. É melhor você ficar onde está até que ele decida mudá-lo. Ele o avisará se quiser que você vá para outro lugar. Seu ministério é importante para o reino de Deus. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade como Cristo. Existem mais de 750 halls da fama nos Estados Unidos, mais de 450 publicações do tipo quem é quem, mas você não irá encontrar muitos servos verdadeiros nesses lugares. A notoriedade não significa nada para os servos autênticos, porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante. Existem vários atributos proeminentes em seu corpo, pelos quais você poderia viver. As partes escondidas é que são indispensáveis, e ocorre com o corpo de Cristo. O serviço mais importante é, em geral, aquele que não é visto. No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos desconhecidos, pessoas das quais nunca ouviram falar, que orientaram crianças emocionalmente perturbadas, limparam idosos que sofrem de incontinência, cuidaram de pacientes com AIDS e serviram de milhares de maneiras que desconhecemos. Sabendo disso, não desanime quando seu serviço não for notado. Persista em servir a Deus. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes. Força! Nada de desânimo. Dedica-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Até mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus. E se vocês derem até mesmo um copo d'água fria ao menor dos meus seguidores, porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados. Dia 33. Esses são seus meus propósitos de vida. Tema para reflexão. Sirva a Deus quando sirva os outros. Versículo para memorizar. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, vocês também serão recompensados. Mateus 10, 42. Mateus 10, 42. E quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Pergunta para meditar. Qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Hoje, gente, daqui foi a leitura do dia 33 do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, cujo tema foi, deixa eu ver aqui, como agem os verdadeiros servos. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe nos comentários sobre de oração. Eu gostava muito de orar com você e por você. Agora a gente vai ler a leitura bíblica diária da lição número 7 da revista Atos da Igreja Primitiva. Lição, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se essa daqui foi a lição de hoje. Foi. Lição 6 foi de hoje. Agora vou ler a leitura bíblica da lição 7. Igreja em Atos. Texto base. Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Vou pegar o livro, vou ler todo o capítulo 2 de Atos, para a gente entender o contexto, entendeu? Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouviam falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da região da Líbia,
as imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvim falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, convinha dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, e o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos filhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Trarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, com vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Deste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e o seu corpo experimentou corrupção. Este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, tudo que é Israel, de que é este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, abrindo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja em Atos. Agora a gente vai ler a leitura bíblica
Diária que minha prima Lívia me manda. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, botar aqui Lívia. Deixa eu ver qual é aqui. Gênesis 5 e 6. Gênesis 5 e 6. Gênesis 5 e 6. Eis ao livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos, e teve filhos e filhas. Todo dia de Cainã foram 910 anos, e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. Jared viveu 162 anos, e gerou a Enoque. Depois gerou Enoque, viveu Jared 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos, e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos, gerou a Lameque. Depois gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos, e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs o nome de Noé, dizendo: E te nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, nesse até que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. Era Noé de idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Dê um like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe nos comentários pedir oração, porque gostamos de orar com você e por você. Gênesis capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, que a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste.
Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, pois de cada espécie mais fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de toda ave da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Agora a gente vai ler a devocional do aplicativo Glorify. Deixa eu ver aqui. Aplicativo Glorify. Vou botar o iPad para carregar. Começar meu devocional diário. Citação diária. A citação de hoje é Rich Warren. Uma das maneiras de refletirmos o amor de Deus e trazermos a glória a Ele é aceitar uns aos outros, assim como Ele nos aceita. Rich Warren. Deixa eu ver aqui. Salvar a imagem. Aqui. Salvei. Passagem. 2 Coríntios 5 a 17. 2 Coríntios é a segunda carta de Paulo, que possuímos à igreja em Corinto. Foi escrita por volta de 55 a 57 depois de Cristo. Paulo escreveu sua carta a uma igreja em dificuldades para encorajá-los a acreditar e seguir o caminho e os ensinamentos de Jesus. Isso, Paulo argumentava, era o caminho deles para descobrir a sua verdadeira identidade. 2 Coríntios, tem primeira coisa agora aqui. 2 Coríntios 5, 17 a 19. 5, 17 a 19. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As antigas já passaram e se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Devocional, 2 Coríntios 7, 19. Descansar, refletir e olhar para a frente. Este mês estamos refletindo sobre a nossa identidade dada por Deus. Nos dias passados, estabelecemos algumas bases fundamentais. Elas são cruciais e a porta ainda está aberta para você se atualizar se perder o alvo. Mas a jornada não para por aí. Desde agora estaremos construindo sobre a teoria e mergulhando em histórias reais. Entraremos nas lutas de personagens bíblicos famosos e observaremos como Deus os guiou através de suas confusões e inseguranças. Há sabedoria nessas histórias que podem iluminar o seu próprio caminho. Você não está sozinho. A passagem de hoje nos prepara para a próxima fase. Ela destaca a diferença entre nossa identidade antes de Jesus e a nossa identidade depois de Jesus, mostrando o potencial de uma vida transformada. Esse antes e depois é no que queremos aprofundar. Nossa indagação é a seguinte: que diferença encontramos no entendimento sobre nós mesmos e a nossa autoestima quando Deus se torna o centro de tudo? Vamos tentar um simples exercício de pensamento. Quero que você pense sobre a pessoa que você é hoje e compare com a pessoa que você era antes de conhecer Jesus. Agora reserve um momento consciente perante a si mesmo. Qual a diferença entre essas duas pessoas? No texto bíblico, Paulo nos ajuda a entender por que há uma diferença. Ele explica o milagre que ocorreu quando você colocou sua fé em Jesus pela primeira vez. O velho você, sobrecarregado com seus erros passados, arrependimento e seguranças,
desapareceu naquele momento. No lugar chegou um novo você, redimido, perdoado e liberto. Deus o acolheu em um relacionamento consigo mesmo e comprometeu-se a caminhar com você em toda a vida. Esta mudança radical e transformadora de identidade realmente aconteceu em você. A questão é, você crê nisso? Você está vivendo isso? É uma pergunta provocativa e uma a qual você não precisa responder entusiasticamente sim. Na verdade, se você for como a maioria das pessoas, provavelmente não se sente tão novo quanto gostaria. Particularmente, podemos nos sentir longe da criação redimida, renovada e restaurada que Deus diz que somos. A turbulência da vida não te faz sentir como se estivéssemos nos desviado ou sido desviados do curso. Talvez esse seja você hoje. Talvez haja um abismo entre como você se vê e quem Deus diz que você é. Bem, você está no lugar certo e está fazendo a coisa certa. Você tirou um tempo para desacelerar e se conectar com Deus. A resposta que você procura ser encontrada na presença dele. Com todo o nosso exercício de pensamento, você pode começar hoje com isto. Você pode ainda não ser a pessoa que deseja ser, mas com certeza não é mais a pessoa que costumava ser. Você é um trabalho em progresso. Ver como a nova criação que Deus nos fez ser leva tempo e intenção. Requer uma abordagem passo a passo, com a Bíblia em mãos, seguindo Jesus a cada passo do caminho. Para isso que estamos caminhando nos próximos 7 dias. Estaremos ouvindo sobre professores de escrituras que nem sempre se sentiam como novas criações. Vamos observar como Deus lida com elas em suas inseguranças e questões de identidade. Esse conhecimento, então, informará nossa própria jornada de formação. Oração. Descansar, refletir e olhar para frente. Coração, a gratidão. Reflita e ore comigo. Neste momento de pausa e introspecção, leve seu coração à gratidão pela maravilhosa transformação que ocorreu em sua vida ao conhecer Jesus. Agradeça a Deus por essa jornada de renovação, onde o velho eu foi substituído por uma nova criação, repleta de esperança, amor e propósito. Peça a Deus para aprofundar essa consciência de transformação em sua vida. Solicite ao Espírito Santo que ilumine os caminhos pelos quais você tem caminhado, ajudando a perceber onde a nova identidade em Cristo tem sido mais evidente e onde ainda há espaço para crescer na semelhança de Jesus. Considere as pessoas ao seu redor que podem estar lutando com sua própria identidade, se sentindo perdidas ou sem direção. Como você pode ser uma luz para elas, compartilhando a diferença que Cristo fez em sua vida? Pense em maneiras de encorajá-las a descobrir a beleza e a liberdade de se tornarem novas criações em Jesus. Vamos orar. Amado Pai Celestial, obrigado por me fazer uma nova criação em Cristo. O velho se foi, o novo está aqui. Quero viver todos os dias nesta realidade. Às vezes, porém, é difícil caminhar na verdade. Esqueço quem sou em Ti. Peço que me ajude hoje e ancore minha verdadeira identidade em Ti. Mostre-me como é viver como filho de Deus que sou. Em nome de Jesus. Amém.
dê o like, curte esse vídeo, se inscreve no canal, assiste as notificações, deixa nos comentários de oração, que gostamos de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.